boa tarde a todas, a todos, bem-vindas, bem-vindos. O meu nome é Patrícia Vieira, eu sou investigadora coordenadora no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e este semestre de inverno, bom, agora já de primavera, sou a Cátedra Hélio e Amélia Pedroso, barra Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, uma cátedra em estudos portugueses na Universidade de Massachusetts em Dartmouth. E é no contexto desta posição e em colaboração com o projeto Ecoamazónia, que eu coordeno na Universidade de Coimbra, que estamos a organizar este colóquio chamado Ecologias Extrativistas ou Extrativas, Mundos Multiespécie e a Formação Colonial da Amazónia. E, portanto, primeiro que tudo, agradecer aos três participantes no colóquio, que são Rafael Uchoa, Emanuel Fabiano e Karen Shiratori, e o colóquio vai decorrer da seguinte forma: os palestrantes irão apresentar pequenas secções do seu trabalho corrente. E depois no final serão apresentações curtas para depois no final termos tempo para fazermos uma discussão com as pessoas que estão aqui presentes hoje, que são pessoas transcontinentais ou transatlânticas. Estão aqui pessoas de Coimbra e estão aqui pessoas essencialmente de Dartmouth, incluindo os alunos da aula de pós-graduação que eu estou a dar na universidade. Então, nós vamos começar com o Rafael e eu vou apresentando cada uma das pessoas, depois partiremos então para a apresentação e no final, como disse, teremos tempo para uma discussão. Então, começando então com o Rafael Uchoa. O Rafael é pesquisador na área da História da Ciência e trabalha atualmente no Museu de Astronomia e Ciências Afins do Rio de Janeiro e desenvolve também pesquisa no projeto Ecoamazónia, sediado na Universidade de Coimbra, que eu coordeno. O Rafael colabora em iniciativas interdisciplinares que articulam ecocrítica, arqueologia, antropologia, museologia e também história da ciência. Ele foi Adrian Research Fellow no Darwin College, na Universidade de Cambridge, entre 2019 e 2024, onde trabalhou sobre história e filosofia das ciências. As suas pesquisas e publicações situam historicamente o trânsito de conhecimentos botânicos e etnográficos trazidos da Amazónia em direção ao norte global e analisam estas implicações, as implicações destes trânsitos para as relações entre ciência, colonialismo e epistemologias indígenas. Ele é autor de um livro que está atualmente no prelo pela Cambridge University Press, na qual ele analisa precisamente estas questões, o trânsito geopolítico e epistemológico das plantas, que compõem especialmente a ayahuasca, explorando as interações entre história da ciência, etnobotânica e cosmologias indígenas. E, paralelamente à sua produção académica, o Rafael também trabalhou como roteirista e pesquisador para documentários dedicados à história da ciência, ao extrativismo e aos conflitos socioambientais na Amazónia. E hoje o Rafael vai fazer uma apresentação intitulada Do vazio demográfico à sociobiodiversidade, ciência e ideias de diversidade na história da Amazónia. Obrigado, Patrícia, e obrigado pelo convite também para conversar bem com todo mundo. Eu vou só aqui rapidamente tentar compartilhar minha tela com vocês, só algumas imagens dentro de um slide para ajudar um pouco na comunicação. É, aqui, vou só expandir rapidamente aqui. Bom, conseguem ver o slide? Está aí ainda, não? Tá. Bom, então eu queria começar com uma frase bastante conhecida, para falar um pouco desse conceito de vazio demográfico aliado à noção de sociobiodiversidade, ciência e ideias de diversidade na história da Amazônia. E essa frase é uma frase muito conhecida dentro da história da Amazônia,
que é Terra Sem Homens para Homens Sem Terra, né? Então, esse slogan sintetiza uma poderosa ficção política que marcou, ao longo do século XX, tantos projetos estatais de colonização quanto interpretações científicas sobre a Amazônia. Ao representar a região como um espaço subpovoado, disponível para ocupação racional e exploração econômica, essa formulação legitimou políticas de interpretação territorial, incentivou migrações dirigidas e sustentou formas de colonialismo interno orientadas por uma lógica desenvolvimentista e biopolítica. Ao mesmo tempo, essa narrativa contribuiu para apagar a longa duração da presença indígena e os complexos processos históricos de transformação da paisagem amazônica, obscurecendo o papel ativo de diferentes populações na constituição da própria floresta. Concebida como natureza disponível, a Amazônia foi progressivamente enquadrada como objeto de cálculo, administração e intervenção técnica, um enquadramento que ajuda a explicar por que, historicamente, suas dinâmicas sociais e ambientais foram tão frequentemente mal interpretadas. Então, já deveria estar aqui nessa imagem, que são, enfim, algumas fotos da época da ditadura, onde esse slogan foi mais fortemente divulgado e sistematizado. Então, assim, de fato, poucas regiões foram persistentemente mal interpretadas quanto à Amazônia. Durante grande parte do século XX, a região foi descrita por meio de um paradoxo marcante: biologicamente exuberante, mas culturalmente escassa; ecologicamente abundante, mas socialmente marginal. Desde o período colonial, entre os séculos XVI e XVIII, a Amazônia foi apresentada em textos científicos, relatos de viagem e representações visuais como um dos ambientes biologicamente mais ricos do planeta, enquanto suas populações eram frequentemente descritas como historicamente superficiais, demograficamente limitadas e tecnologicamente restritas. Esta intervenção aqui hoje examina a construção histórica daquilo que ficou conhecido como a tese do vazio demográfico nos estudos amazônicos. Mais do que um simples equívoco empírico, essa tese constituiu um paradigma científico que moldou por décadas a interpretação das relações entre ecologia e sociedade nas florestas tropicais. A ideia de uma Amazônia pouco povoada não surgiu isoladamente, né? Ela se desenvolveu em tradições intelectuais específicas, especialmente na ecologia cultural de meados do século XX, e foi reforçada por narrativas coloniais e geopolíticas que representavam regiões tropicais como espaços subutilizados. Essas representações não foram exclusivas da Amazônia, né? Imagens semelhantes de paisagens pouco habitadas aparecem em diferentes fronteiras coloniais, da África ao Sudeste Asiático, frequentemente legitimando ocupação territorial, exploração de recursos e projeto de desenvolvimento em larga escala. O conceito de vazio demográfico funcionou assim como não apenas como hipótese científica, mas também como uma espécie de narrativa política e estratégica nos regimes coloniais e pós-coloniais de produção de conhecimento. Então, dentro desse quadro interpretativo, a biodiversidade foi concebida como um fenômeno puramente biológico, dissociado de práticas humanas de longa duração. As florestas eram tratadas como ecossistemas meio que naturais, cuja riqueza resultaria principalmente de condições climáticas e ecológicas, e não de processos históricos de manejo. Nas últimas décadas, contudo, um conjunto crescente de pesquisas interdisciplinares tem desafiado essa interpretação. Estudos em arqueologia, ecologia histórica, ciências do solo, etnobotânica e etnohistória demonstram que amplas porções da floresta amazônica não são ecossistemas intocáveis, mas paisagens antropogênicas moldadas por milênios de interação humana com solos, plantas e animais. A domesticação de plantas revelou-se muito mais extensa do que se supunha. Os solos foram ativamente manejados e as populações pré-colombianas eram mais densas e mais organizadas regionalmente do que admitia a tese do vazio demográfico. Essa transformação historiográfica faz mais do que corrigir interpretações empíricas anteriores. Ela exige uma reconsideração do próprio conceito de biodiversidade. Na Amazônia, a diversidade biológica não pode ser separada de práticas de manejo da paisagem, produção de conhecimento ecológico e formas históricas de cultivo.
A biodiversidade emerge, nesse sentido, não apenas como propriedade dos ecossistemas, mas como resultado histórico de interações socioecológicas complexas. O conceito de sociobiodiversidade expressa muito bem essa mudança. Ele designa a condução da diversidade, ou desculpa, a coprodução da biodiversidade biológica e da diversidade cultural por meio de processos históricos, de manejo da paisagem, produção de conhecimento ecológico e organização social. Bom, nessa intervenção, então, o argumento que quero desenvolver, ele se desenvolve em quatro movimentos, né? Primeiro, eu faço uma reconstrução da emergência da tese do vazio demográfico e situo no contexto intelectual e geopolítico da antropologia e do pensamento ambiental no século XX. Em seguida, eu examino como a antropologia e a ecologia histórica demonstraram progressivamente o modelo desmontaram esse modelo da floresta intocada. E na terceira parte eu analiso a terra preta, né? Como uma ruptura material nas suposições ecológicas anteriores. Por fim, eu exploro um pouco a domesticação de plantas e as florestas antropogênicas como evidências da sociobiodiversidade. Eu reflito um pouco sobre as implicações políticas dessa transformação conceitual. Bom, a imagem da Amazônia como uma floresta pouco povoada emergiu de forma particularmente influente na antropologia e na arqueologia de meados do século XX. Sua formulação mais conhecida foi proposta pela arqueóloga norte-americana Beth Meggers, cujo trabalho moldou por décadas a interpretação dominante das sociedades amazônicas. Formada no ambiente intelectual da antropologia norte-americana pós-guerra e estreitamente associada ao Instituto Smithsonian, Meggers desenvolveu uma interpretação fortemente influenciada pela ecologia cultural. Em seu livro Amazonian Man and Culture in a Counterfeit Paradise, de 71, argumentou que as limitações ecológicas dos ambientes tropicais, especialmente a baixa fertilidade de muitos solos de terra firme, impunham restrições rigorosas à produtividade agrícola. Segundo essa perspectiva, as condições ambientais da floresta amazônica impediram o surgimento de grandes populações e sistemas políticos complexos. As sociedades amazônicas seriam, nesse sentido, compreendidas principalmente como adaptações a condições de escassez ecológica. As formas culturais seriam interpretadas como meras respostas às limitações ambientais e não como forças capazes de impulsionar transformações históricas. A interpretação de Meggers dialogava diretamente com o programa da ecologia cultural desenvolvido por Julian Stewart, outro autor central da antropologia norte-americana do século XX. Stewart buscava explicar a variação cultural por meio da adaptação ao ambiente. Nesse quadro teórico, as sociedades amazônicas apareciam como respostas ecológicas às restrições do ambiente tropical, e não como agentes capazes de transformar paisagens, né? Esse livro aí é super famoso, um clássico, vários volumes, o Handbook of South American Indians, né? Quase uma constelação de antropólogos da época escrevendo nesse trabalho. Então, assim, o modelo resultante desse tipo de estudo, posteriormente denominado de modelo padrão, baseava-se em três pressupostos principais. Os solos de terra firme seriam inerentemente inadequados para a agricultura intensiva. Segundo, as populações pré-colombianas seriam escassas e espacialmente dispersas. E número três, as florestas amazônicas teriam permanecido, em grande medida, intocadas antes da chegada dos europeus. Esses pressupostos conferiam coerência à ideia da chamada floresta vazia. Ou seja, se os solos eram pobres e a agricultura limitada, então populações densas seriam ecologicamente impossíveis. E ainda, se as populações eram escassas, então a floresta teria permanecido praticamente inalterada. No entanto, a força desse modelo, desse paradigma, não se limitava à explicação científica. Ele dialogava com narrativas coloniais muito antigas que descreviam a Amazônia como uma região rica em recursos naturais, mas pouco explorada por sociedades consideradas incapazes de aproveitá-los plenamente. Como demonstrou o historiador Neil Safir, já no século XVIII, expedições científicas representavam a região como um espaço de abundância natural, combinado a uma suposta ausência de formas produtivas de
ocupação. Bom, no século XX, essa narrativa mostrou-se politicamente funcional. Durante a ditadura militar, os projetos de desenvolvimento que se seguiram, a Amazônia foi frequentemente descrita como uma fronteira à espera de ocupação racional. O slogan que eu mencionei anteriormente, Terra sem homens para homens sem terra, dependia precisamente desse vazio demográfico. Rodovias, pecuárias, mineração e projetos hidrelétricos foram justificados pela suposição de que a floresta não possuía uma ocupação histórica profunda. Nesse contexto, a biodiversidade passou a ser concebida como uma forma de capital natural. O etnobotânico norte-americano Richard Evans Schultes, um botânico da Universidade de Harvard, descreveu a Amazônia como um dos maiores reservatórios biológicos do planeta, conjunto de recursos potenciais cujo valor científico e econômico permaneceria amplamente inexplorado. A riqueza biológica era celebrada, mas a sua história humana permanecia amplamente invisível. Bom, a partir do final do século XX, um conjunto crescente de evidências passou a desafiar essa interpretação. Uma das figuras mais influentes nesse processo foi a arqueóloga estadunidense Anna Roosevelt, cujas escavações na ilha do Marajó, no Pará, revelaram evidências de sociedades pré-colombianas complexas nas áreas de várzea amazônica. O trabalho de Roosevelt demonstrou que comunidades numerosas e socialmente estratificadas floresceram em determinadas regiões da Amazônia antes do contato europeu, contrariando a suposição de que ambientes tropicais só poderiam sustentar populações pequenas e dispersas. Resultados semelhantes começaram a surgir em diferentes partes da bacia amazônica. Estruturas de terra, campos agrícolas elevados, geoglifos geométricos e extensas redes de assentamento. Essas descobertas indicavam que amplas áreas da Amazônia haviam sustentado sociedades muito mais complexas do que se supunha com o modelo anterior. Né? Ao mesmo tempo, a ecologia histórica emergiu como esse campo interdisciplinar fundamental, articulando a antropologia, a ecologia e a arqueologia. Né? Os trabalhos de William Ballet, entre os Capó, na Amazônia Oriental, demonstrou que muitas florestas classificadas como primárias eram, na realidade, paisagens antropogênicas resultantes de processos históricos de manejo humano. Ballet descreveu os seres humanos como uma espécie de espécie-chave nos ecossistemas amazônicos. A composição das florestas, a distribuição das espécies e os processos de sucessão ecológica frequentemente refletem histórias de cultivo, enriquecimento e crescimento secundário. Antigas aldeias frequentemente se transformaram, então, em áreas de floresta com alta concentração de espécies úteis, formando aquilo que Vallée denominou de florestas tropicais. Né? Discutir nesses dois trabalhos esse conceito super interessante e muito seminal para a época. Essas contribuições desafiaram de maneira decisiva a dicotomia, né, clássica entre natureza e cultura, que estruturava interpretações anteriores. A floresta deixava de aparecer como o oposto da agricultura. Em muitos casos, ela se revelava como o resultado histórico de práticas agrícolas e de manejo da paisagem. Nesse contexto, o arqueólogo Eduardo Neves desempenhou um papel super importante na crítica ao determinismo ambiental, presente no chamado modelo padrão, né, que eu referi anteriormente. Com base em décadas de pesquisas arqueológicas na Amazônia Central, Neves argumentou que a tese do paraíso falsificado, lá da Meggers, era empiricamente insustentável. Né? Em vez de uma limitação ecológica determinando simplicidade cultural, o registro arqueológico revelava ocupações de longuíssima duração, inovação tecnológica e redes regionais de interação. Pesquisas conduzidas na região do Alto Xingu, especialmente por Michael Hackenberg e outros colaboradores, transformaram ainda mais a compreensão dos sistemas de assentamentos amazônicos. Nessa região, arqueólogos identificaram grandes aldeias planejadas, conectadas por redes de caminho e cercadas por estruturas defensivas de terra. Em vez de aldeias isoladas, esses sítios formavam sistemas regionais organizados, caracterizados por
a formas de urbanização de baixa densidade. Esses resultados apontam para continuidades históricas profundas, aquilo que o historiador francês Fernand Braudel denominava de longa duração dos processos sociais e ecológicos. Aplicou isso ao Mediterrâneo, essa região, eu acho que também cabe um pouco pensar o contexto amazônico nesses termos. A Amazônia não era assim então uma paisagem brevemente ocupada antes da chegada europeia, mas um território moldado por séculos de atividade humana contínua. E aí a gente chega no nosso terceiro ponto, que, bom, talvez o desafio empírico mais contundente à tese do vazio demográfico tenha emergido dos estudos dos solos amazônicos. Durante muito tempo, a suposição de que os solos amazônicos eram naturalmente inférteis, enfim, é uma ideia que ainda circula sobretudo nas escolas, onde se estuda composição dos solos, geografia física, sustentou o argumento de que a agricultura intensiva seria inviável na região. No entanto, a descoberta e o estudo sistemático da Terra Preta alteraram profundamente esse quadro interpretativo. A Terra Preta consiste rapidamente em solos antropogênicos formados ao longo de longos períodos por meio da acumulação de carvão vegetal, resíduos orgânicos, fragmentos cerâmicos e outros materiais. Diferentemente dos solos tropicais circundantes, esses solos apresentam elevada fertilidade e permanecem produtivos por séculos, né? Pesquisas conduzidas pelos cientistas do solo, como Johannes Lehmann e Bruno Glaser, que enfim, editaram esse volume, e outros, demonstraram que esses solos são extensos e duráveis, frequentemente associados a antigos assentamentos humanos. Eles representam alta concentração de nutrientes e carbonos orgânicos. Né? E, bom, esse é um trabalho um clássico dentro dessa discussão. Né? Arqueólogos como Charles Clement e o próprio Eduardo Neves, que eu já citei aqui, argumentaram que a Terra Preta é inseparável de processos mais amplos de domesticação da paisagem. Esses solos frequentemente ocorrem em áreas caracterizadas por alta concentração de espécies vegetais úteis, sugerindo sistemas integrativos ou integrados de cultivo, manejo do solo e enriquecimento florestal. Um aspecto particularmente importante desse processo diz respeito à relação entre conhecimento científico e práticas indígenas. O reconhecimento científico da Terra Preta não resultou apenas da pesquisa laboratorial moderna ou de encontros fortuitos com um ambiente desconhecido. Ele emergiu, em grande medida, da atenção sustentada às práticas indígenas de habitar e transformar a paisagem. Né? Muito antes de a Terra Preta se tornar objeto de investigação científica, ela já era conhecida, com outros termos, valorizada e manejada por populações locais. Esses solos eram cultivados, reutilizados e integrados a sistemas de manejo florestal, e o conhecimento sobre suas propriedades era transmitido entre gerações. É isso que sugerem, por exemplo, entre vários outros atualmente, mas os estudos do próprio Paley, entre os Karpov, que eu já citei acima, além das pesquisas também da época do Daryl Posey, né, entre os Bembe Gocré, que evidenciam um sistema sofisticado de classificação, experimentação e gestão de solos, plantas e paisagens. A identificação da Terra Preta como objeto científico esteve, portanto, profundamente relacionada à observação de práticas indígenas de queima controlada, compostagem, manutenção de assentamentos e enriquecimento seletivo de espécies úteis. Sob essa perspectiva, o reconhecimento científico da Terra Preta não representa simplesmente a descoberta de um novo tipo de solo. Ele reflete, na verdade, o reconhecimento gradual de que as paisagens amazônicas foram moldadas por formas historicamente acumuladas de conhecimento ecológico incorporadas nas práticas indígenas. Nesse sentido, os solos deixaram de ser compreendidos apenas como substratos naturais e passaram a ser interpretados como arquivos históricos, registrando interações cumulativas entre comunidades humanas, plantas e paisagens ao longo do tempo. A domesticação e o manejo de plantas oferecem evidências adicionais à sociobiodiversidade. Né? Pesquisas em etnobotânica, especialmente algumas conduzidas pelo Charles Clement, que eu citei anteriormente, demonstram que a Amazônia constitui um dos principais centros de domesticação vegetal do mundo,
né, essa tese hoje é explorada, né, por muitos outros estudiosos, antropólogos e botânicos. Diversas espécies cultivadas, incluindo a mandioca, cunha, cacau e outras frutas, foram domesticadas ou semi-domesticadas na região. A mandioca, talvez o alimento mais básico, importante da Amazônia, apresentam uma notável diversidade genética. Diferentes comunidades cultivam numerosas variedades nomeadas, adaptadas a solos específicos, condições ecológicas particularmente e usos culinários distintos. Essa diversidade reflete não apenas processos de adaptação ecológica, mas também práticas sociais de troca, experimentação e transmissão de conhecimento. Então, bosques de pupunha frequentemente persistem por séculos após o abandono dos assentamentos. Série de outros estudos que apontam para isso, influenciando a composição da floresta muito tempo depois de transformações nos padrões de habitação. Castanhais também, que é um outro elemento, um outro vegetal que está naquele artigo clássico que eu mencionei ainda agora do Eduardo com outros pesquisadores, também apresentam forte associação com os sítios arqueológicos, sugerindo processos deliberados de enriquecimento e dispersão de espécies, né? Então, finalmente, a antropóloga Manuela Caneiro da Cunha, né, os grandes referenciais também nesses estudos, além de outros, contribuiu de maneira decisiva para a complexificação do conceito de domesticação, né? No contexto da agricultura de Coivara, que ela analisa nesse trabalho, ela argumenta que o cultivo não busca exercer um controle total sobre a natureza. Em vez disso, opera por meio de práticas relacionais que mantêm interações dinâmicas entre humanos, plantas, animais e seres espirituais. Essas perspectivas, em um certo sentido, desestabilizam a dicotomia moderna entre paisagem selvagem e paisagem domesticada. Em seu lugar, sugere uma espécie de contínuo de relações ecológicas nas quais os humanos participam, mas não exercem um controle absoluto, né? Essa é uma ideia que a Manuela desenvolve bem nesse artigo. E, finalmente, concluindo, né, a transformação historiográfica dos estudos amazônicos nas últimas décadas mostra como as interpretações científicas da natureza são profundamente moldadas por contextos políticos, intelectuais e econômicos. Aquilo que antes parecia uma inevitabilidade ecológica, a saber, a imagem da Amazônia como uma floresta vazia, limitada por restrições ambientais, revela-se hoje como uma narrativa historicamente situada que obscureceu a profundidade da presença humana na região. O questionamento da tese do vazio demográfico revelou uma paisagem bastante diferente. Em vez de um ecossistema frágil, ocupado por populações dispersas, a Amazônia parece como um território histórico marcado por densidade populacional significativa, conhecimentos ecológicos sofisticados e processos de transformação da paisagem que se estendem por séculos. Solos, florestas e distribuições de espécies carregam marcas da interação de longa duração entre humanos e não humanos. Nesse sentido, aquilo que foi descrito como natureza intocada aparece cada vez mais como o resultado cumulativo de práticas de cultivo, experimentação e cuidado. A floresta amazônica não é mais, nesse novo modelo, simplesmente aquilo que permanece quando os humanos estão ausentes. Muitas vezes ela é precisamente aquilo que emerge de sua presença continuada. O reconhecimento da sua biodiversidade representa, portanto, mais do que uma mudança conceitual no interior da ciência. Ele nos obriga a reconsiderar os significados políticos da diversidade. Ou seja, se a biodiversidade é inseparável de práticas culturais, então a defesa dos ecossistemas não pode ser separada da defesa das sociedades que historicamente contribuíram para produzi-los. Ainda assim, as implicações políticas dessa mudança permanecem profundamente abertas. Mesmo com o crescente reconhecimento científico e o entrelaçamento entre diversidade biológica e diversidade social, a Amazônia continua sendo tratada por estados nacionais, mercados globais e agendas internacionais de desenvolvimento como uma fronteira de extração. A floresta continua sendo imaginada como um reservatório de recursos, madeira, minerais, hidrocarbonetos e terras agrícolas. Monoculturas se expandem por vastos territórios,
frentes mineradoras avançam sobre paisagens florestais, a exploração de petróleo penetra regiões anteriormente consideradas inacessíveis, grandes projetos de infraestrutura transformam rios e territórios. A transformação epistemológica no interior da ciência ainda não foi acompanhada por uma transformação equivalente nas práticas políticas e econômicas. A Amazônia continua funcionando, em muitos sentidos, como uma zona de sacrifício da economia global, uma região na qual paisagens, ecossistemas e comunidades permanecem expostos às pressões do desenvolvimento e da extração em nome do crescimento econômico. Essa contradição torna-se ainda mais evidente no contexto do antropoceno. No momento em que a pesquisa científica revela a importância dos sistemas socioecológicos complexos para a estabilidade do planeta, forças econômicas continuam favorecendo a simplificação das paisagens. Os mosaicos diversos produzidos por séculos de manejo indígena são substituídos por monoculturas da soja, gado, palma e silvicultura industrial. A diversidade biológica é reduzida, mesmo quando é celebrada discursivamente. O conceito de sociobiodiversidade nos obriga, tanto, a confrontar essa tensão de forma direta. Se a biodiversidade é historicamente coproduzida com a diversidade cultural, então a sua erosão não pode ser compreendida apenas como uma perda ecológica. Trata-se também do desmantelamento de sistemas de conhecimento, relações sociais e formas de vida que moldaram essa paisagem ao longo das gerações. A questão que emerge desse reconhecimento não é apenas científica, mas profundamente política. O que significa proteger a biodiversidade se os mundos sociais que a sustentam continuam sendo marginalizados ou deslocados? Que formas de desenvolvimento se tornam possíveis se levarmos a sério as longas históricas formas de interação entre humanos e floresta que produziram as paisagens amazônicas? E que novos imaginários políticos podem emergir a partir do reconhecimento de que diversidade biológica e diversidade cultural não são inseparáveis? Bom, o desafio colocado pela sociobiodiversidade não se dirige apenas à ciência, mas também à política. Ele exige novas formas de imaginar coexistência entre humanos, florestas e as múltiplas formas de vida que as habitam. A Amazônia, afinal, não é apenas um reservatório de biodiversidade. Ela constitui um arquivo vivo de relações entre solos e plantas, entre florestas e sociedades, entre histórias passadas e futuros ainda incertos. Reconhecer esse arquivo implica reconhecer que o destino da floresta é inseparável do destino dos mundos que a sustentaram ao longo do tempo. E talvez a questão mais urgente que permaneça seja essa: se o conhecimento que hoje possuímos sobre o entrelaçamento entre diversidade biológica e diversidade social será capaz, finalmente, de transformar as forças políticas e econômicas que continuam ameaçando ambas. É isso. Obrigado. Muitíssimo obrigada, Rafael, por esta excelente apresentação de abertura, que lança logo aqui um problema central com que se debate a Amazónia nos dias de hoje. Teremos depois tempo para falar um pouco mais sobre isso. Eu passaria já, ao nosso segundo palestrante, Emanuel Fabiano. O Emanuel é então doutor em Antropologia e Etnologia pela École des Hautes Études en Sciences Sociales em Paris e atualmente também é pesquisador de pós-doutoramento na Universidade de Barcelona, além de pesquisador afiliado ao Projeto ECO. É também membro do Grupo de Estudos de Povos Indígenas e Afro-Americanos em Barcelona, em Espanha. Na sua pesquisa, o Emanuel analisou as técnicas de construção da pessoa, tanto da pessoa humana como da pessoa mais que humana, e as suas implicações nos processos de reprodução social entre as comunidades Urarina, as comunidades indígenas Urarina da Amazónia peruana. E pesquisou também os efeitos antropológicos, políticos e sociais dos processos extrativistas e as suas implicações tanto rituais como cosmológicas junto dos povos indígenas. Ele é coeditor do livro Urban Imaginaries in Native Amazonia, Tales of Alterity, Power and Defiance, publicado pela University of Arizona Press em 2023. E sei também que a sua monografia sobre os cantos dos Urarina está no prelo e deverá ser publicada, esperemos que ainda este ano. Portanto,
Dou então a palavra ao Emanuel. Obrigado, Patrícia. Gosto sempre de começar uma fala em português, hum, com uma desculpa por o que vão a escutar durante a apresentação. Meu portunhol é, é ainda incipiente e vou misturando um pouco as línguas. E se alguém tem dúvidas sobre a apresentação, depois podemos falar melhor e o pessoal ajuda para Rafael, Karen, se falou mal. Bom, é difícil falar depois de Rafael. Foi, foi ótimo, foi interessante. Eu, para falar de hoje, pensei em começar com um trabalho anteriores, procurei reconstruir em trabalhos anteriores as relações de poder que historicamente determinaram as formas de exploração da mão de obra horarina na região do Chambira, na Amazônia peruana, e suas ligações com a cidade por meio de uma análise de um imaginário urbano, no qual a selva ou a mata é concebida como uma extensa rede de metrópoles, cada uma delas tendo como centro uma árvore específica. E nesta ocasião, gostaria de analisar brevemente como o sistema patronal de exploração da mão de obra indígena, devido às suas características e pervasividade, teve e continua tendo um impacto evidente também em outras regiões amazônicas, em particular no Brasil. Na história da extração da madeira, o sistema de aviamento, ou habilitação enganche em espanhol, proporcionou a estrutura, talvez a mais duradoura para redes de exploração em um espaço que tem sido e continua sendo funcional aos processos marginais de acumulação capitalista. Embora hoje em dia a figura do patrão pareça ter perdido a influência e a autoridade de que gostava antigamente, a herança do sistema de exploração ah, típico do aviamento continua gerando respostas ambíguas entre a rejeição e as interferências externas e a busca ativa pela mediação de atores no indígena para estabelecer relações econômicas com a cidade. E gostaria de partir de uma rápida reconstrução das relações de poder que historicamente determinaram as formas e características da exploração da mão de obra indígena na extração de madeira, e gostaria de evidenciar como esse sistema também se vincula a um discurso cosmológico no qual se personificam lógicas patronais de exploração laboral, relações assimétricas e processos de acumulação. Da mesma forma, o que gostaria de analisar é como no discurso xamânico existem entidades eh, que encarnam estéticas e discursos patronais e que querem também a faculdade de integrar e controlar estratégias de dominação dentro de uma dinâmica competitiva com a indústria extrativa humana contemporânea, que foram os dois temas principais também do trabalho que foi publicado no livro que mencionou a Patrícia. E uma pequena introdução sobre a importância na análise do sistema de aviamento ou habilitação enganche. E acho que é importante entender este sistema como uma instituição informal que teve um peso significativo na história econômica da Amazônia e desempenhou um papel fundamental na formação de redes de intercâmbio que ligaram florestas, sociedades
sociedades ribeirinhas e comunidades indígenas, e o mundo empresarial urbano ao longo do século XX, sobretudo. Atualmente, a relação de habilitação ou do sistema de aviamento continua a compor complexas cadeias de intercâmbio regional que permitem o fluxo de recursos madeireiros de áreas remotas para mercados de alcance nacional e internacional. A indústria madeireira contemporânea, por exemplo, em Loreto, no Peru, mas também no Brasil, surgiu assim, aproveitando redes de intercâmbio regional e caracterizadas por relações de aviamento. Durante a segunda metade do século XX, essa indústria passou por sucessivos ciclos de expansão e contração, e em seu desenvolvimento foi gerando cadeias de intercâmbio nas quais se mobilizam diferentes tipos de atores econômicos. Tem os extratores indígenas que foram explorados como fonte de mão de obra da extração madeireira informal. Tem os intermediários que atuam no âmbito de uma bacia ou distrito e que são responsáveis por capacitar os extratores indígenas locais, fazendo acordos informais com comunidades nativas e, e comprar madeira. E os empresários madeireiros que recorrem a vias informais para acessar recursos madeireiros e que depois transformam em suas serrarias e posteriormente comercializam nos mercados nacionais e de exportação. E também, como no caso Urarina, aparecem nesta cadeia extrativa os espíritos de algumas árvores que intervêm nos processos de extração, dependendo da solidez da aliança com os humanos, ou que impedem seu desenvolvimento por meio de atos de vingança, causando doenças, por exemplo. Embora esses diferentes atores tinham objetivos e motivações distintos, o aviamento foi e continua sendo um sistema de exploração eficaz devido às suas estratégias econômicas e à sua função mediadora entre as comunidades e a cidade, ou, de maneira mais geral, entre a cidade e entre as comunidades e o mundo não indígena. E, embora hoje em dia a figura do patrão pareça ter perdido a influência e a autoridade do que gostava, a lógica dos patrões persiste e continua reproduzindo as antigas formas de exploração laboral das comunidades nativas. Com o desaparecimento dos grandes patrões, um número crescente de pequenos comerciantes itinerantes ou proprietários de embarcações de médio porte, que na Amazônia peruana chamam regatones ou regatões, e comerciantes dedicados à venda de uma ampla gama de produtos, assim como chamados pequenos patrões, dedicados a comércio de madeira, muitas vezes descendentes de antigos trabalhadores não indígenas, e gradualmente começaram a ocupar o lugar das famílias influentes que haviam exercido o controle econômico da região no passado. A maior ou menor presença desses comerciantes é influenciada pelas tendências dos preços dos mercados regionais ou internacionais, bem como pela duração e intensidade da chuva durante a estação chuvosa, que impõem variações significativas no preço dos produtos.
Eh, Hoje em dia, muitas famílias indígenas estão dispostas a trabalhar a serviço dos comerciantes ou orgatones, e, embora a relação seja claramente de exploração, essa ambiguidade entre a esse rechaço e a interferência externa e a busca ativa per la mediação de atores não indígenas para estabelecer, ¿no?, este vínculo econômico com o mundo urbano é particularmente evidente em todas as atividades relacionadas ao corte e à comercialização da madeira. É quizás o produto que melhor mostra esta vinculação. E para muitas comunidades, essa atividade representa a maior fonte de renda em dinheiro e, ao longo dos anos, permitiu que muitos madeireiros, bem como pequenas e médias empresas, compraram a madeira a um preço irrisório para depois proceder diretamente à sua venda na cidade ou nos mercados internacionais. Esse modelo de exploração, um pouco exemplificado, tem sido extremamente relevante na história da região, não só no Peru, em toda a Amazônia. E mais ainda, tem relevância na história recente de muitas comunidades. E a demonstração disso é a frequência com que nas comunidades se faz referência ao comportamento, à atitude dos patrões do passado, e a sua forma de dirigir o trabalho, a crueldade ou a mesquinhez. Mas também, como no caso do Urarina, eh, essa memória, esta experiência, se traduz no mundo vegetal, na particularidade reconhecida em diferentes espécies arbóreas e, sobretudo, em seus espíritos epônimos. É interessante porque também, no caso Palmari, que descreve o Yarabonilla, é um contexto marcado pelo sistema econômico da borracha, desde o final do século XIX. E a comunidade concebem como se concebem como presas sujeitas à devoração ou à familiarização por outros. Essa inversão da posições clássica da relação presa-predador produz uma transformação interessante em sua cosmologia, afirmando a posição fraca da presa, do empregado, do filho adotivo, do animal domesticado, como sendo a do sujeito por excelência, e aquela capaz de subverter a dominação e o paternalismo. O Cosmo Palmaria é concebido como uma ampla rede fluvial que conecta a terra e o céu. Os seres que habitam são concebidos como pessoas e coletivos e vivem em aldeias ou cidades, levam uma vida semelhante dos Palmari e de seus vizinhos não indígenas. Não? A relação, nesse caso, as relações entre patrões e empregados interespecíficos são pensadas através desse prisma e são mediadas por uma intensa atividade xamânica e ritual. Entre o Surarina da Amazônia peruana, as implicações decorrentes da proximidade com o mundo não indígena e sua lógica extrativista encontram eco em uma categoria específica de espíritos vegetais. E são espíritos que chamam de Knyaene, cuja, cuja periculosidade é determinada pela espécie arbórea a qual pertencem. Estas, por sua vez, são classificadas hierarquicamente de acordo com a quantidade e a toxicidade das substâncias amargas que secretam.
Uma das principais características que diferenciam esse tipo de espíritos dos demais é o hábito de viver no interior das árvores, na profundeza da floresta, morada que só abandonam em raras ocasiões com o objetivo de se aproximar dos assentamentos humanos. Quando isso ocorre, essas entidades permanecem próximas às áreas florestais que circundam os locais povoados, aldeias, generalmente, ehm, evitando assim qualquer contato direto com os humanos. Cada espírito, cada Iknyaen, está ligado a uma espécie específica de árvore e tem o poder de escolher uma árvore individual, a qual permanecer ligado até que seja derrubada ou morra naturalmente. O que obriga a procurar um exemplar mais jovem que não tenha sido ocupado anteriormente por outro Iknyaene e assim sobreviver. Essas entidades nas comunidades são muito temidas por sua atividade vingativa e sua extrema agressividade, que costuma se manifestar em resposta à atividade humana, como por exemplo a extração de madeira, percebida como uma invasão ou um ato de agressão deliberada. Portanto, a presença desses espíritos exige prudência constante. E mesmo assim, devido ao grande número, não, de Kniaenes que habitam as florestas, são florestas de muitos árvores e, por lo tanto, de muitos espíritos Kniaenes, é frequente que uma pessoa danifique acidentalmente a raízes ou tronco de uma árvore, provocando assim uma resposta vingativa. E o padrão de ataque de um Icnea arbóreo não difere muito de outros Icnea, embora seu nível de organização, agressividade e perseguição às vítimas humanas seja muito mais eficaz. Devido ao seu comportamento territorial mais expostos a esse tipo de ataques, são aqueles que se dedicam à atividade agrícola ou de caça na floresta. No entanto, a área de atuação dessas entidades pode chegar aos assentamentos humanos, às vezes situados a uma distância considerável da cidade arbórea onde o espírito habita, e cujo território se estende até as raízes da planta. Além de permanecer em um estado de vigilância constante, essas entidades possuem um olfato extremadamente fino, que lhes confere poderes de perceber olores a grande distância, especialmente o aroma que se desprende dos humanos e, sobretudo, das crianças. E, graças ao rastro olfativo, um espírito é capaz de rastrear suas vítimas humanas e, aproveitando da escuridão de noite, acercar silenciosamente às casas humanas para identificar a presa e, e atacá-la. E, o processo, depois, quando uma pessoa se é acometida por uma doença arbóreas, seu espírito é capturado pelo Ichniaene, por esse espírito responsável, até que pode causar a morte da pessoa em pouco tempo, a menos que lhe seja fornecido um tratamento correto. O dato interessante è che commentano, sobretudo os chamães surarina, que o processo de assimilação que transforma os espíritos humanos em cidadão das cidades árvore começa dias até semanas depois da captura. O espírito humano entra no árvore, mora no árvore e o espírito converte ele em um espírito mais
dentro da cidade arbórea. E à luz do exposto até agora, fica claro então como a multiplicação desses ataques, portanto, a maior ou menor disseminação das doenças provocadas pelos árboles, esteja diretamente associada à intensificação da atividade extrativa, que multiplica a presença humana na floresta e multiplica a resposta dos espíritos. E, ora bem, o caso Urarina, o caso Palmari e outros exemplos, entre os quais também a Karen, não, escreveu sobre o, a agressividade dos espíritos vegetais que ficam em uma guerra mundial na qual lutam com brutalidade e que envolvem diferentes povos, pessoas, nações. O tema agora é por que é importante no discurso Urarina esta ênfase no tema da agressividade vegetal. E uma das razões é a possibilidade que o encontro com uma alteridade vegetal, neste caso um árvore, diz respeito à possibilidade de encarar o encontro com essa entidade agressiva, violenta e, e depredadora. Ao mesmo tempo, representa, em muitos casos, uma forma de aprendizagem que oferece a possibilidade de acessar a experiência concreta de uma virtualidade na qual uma ordem normativa não indígena, não, o aviamento, a exploração de mão de obra indígena, não sei, no qual uma ordem normativa não indígena é levada ao paroxismo. Trata-se, por isso, de uma experiência extrema e extremadamente perigosa que reforça a definição de um comportamento político cujo objetivo é a desnaturalização dos esquemas de controle social por meio da construção e da experimentação de mundos divergentes, como o mundo das árvores. Por outro lado, o discurso Rarina nos informa sobre uma leitura xamânica das implicações decorrentes das transformações da floresta em mercadoria, que, no âmbito de uma lógica extrativista, passa pela objetificação das árvores como recursos e pelas consequências ecológicas decorrentes de seu corte sistemático. Nesse sentido, o discurso xamânico Rarina nos oferece uma explicação inédita, na qual as evidentes semelhanças entre a organização que regem as sociedades arbóreas e o sistema de exploração patronal, além de não pressupor uma aliança entre espíritos e patrões mestiços, atribuem uma agência a estas entidades que encarnam o encontro com a alteridade humana, a mais ameaçadora, que é a alteridade humana não indígena, em particular os patrões e a força extrativa que eh, as comunidades, com a qual as comunidades interatuam nesta lógica extrativista. Grazie. Muito obrigada, Mano. Fascinante esta ideia de que os espíritos humanos são sequestrados pelas árvores numa espécie de analogia ao que acontece no extrativismo.
Vamos então passar à apresentação final. Depois teremos, como eu disse, tempo para fazer uma discussão das apresentações em conjunto. A apresentação final é da Karen Shiratori, que é antropóloga e curadora. A Karen atualmente é pesquisadora de pós-doutoramento na Universidade de Barcelona e também colabora com o projeto Ecoamazónia. Um, Ela tem trabalhado na Amazónia brasileira, peruana e equatoriana, com povos indígenas e temas relacionados com conhecimentos ecológicos tradicionais, conflitos ambientais e direitos territoriais. Ela desenvolve projetos colaborativos de documentação audiovisual e de saberes indígenas ligados à agrobiodiversidade, em diálogo também com a arte contemporânea. É coeditora e uma das autoras do livro Vozes Vegetais, Diversidade, Resistência e Histórias da Floresta, publicado em 2021 e posteriormente traduzido para francês. E foi uma das curadoras da exposição Bifurcações Vegetais no Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, que teve lugar no final do último ano. E a sua monografia sobre o seu estudo de caso dos povos indígenas da Amazónia Oriental, Oriental não, Ocidental, desculpa, eu estava a tentar localizar-me no mapa, Ocidental, também deverá sair em breve, esperemos que entre este ano e o próximo. Então, a palavra à Carmen para fazer a última apresentação e depois prosseguiremos então com algum tempo para perguntas e respostas. Obrigada, Patrícia, pela apresentação. Vocês conseguem ver o meu PowerPoint? Tá tudo certo? Tá. Bom, queria agradecer a presença de todos, também cumprimentar os meus companheiros de projeto, Rafael, Mano e a Patrícia. Bom, eu preparei uma apresentação que talvez destoe das outras duas, porque talvez ela é menos, digamos, ah, panorâmica, né? Assim, acho que o Rafael e o Mano fizeram excelentes apresentações, dando um contexto histórico, antropológico, político, para diferentes aspectos da Amazônia, né, para essas ecologias extrativas, né, que é o tema, digamos, o cerne desse nosso encontro. E eu busquei tratar desse tema, né, digamos, do extrativismo, né, dessas ecologias extrativas, como a gente colocou, e dos mundos multiespécie através de um tema que talvez seja menos conhecido ou menos aprofundado, digamos assim, né, nas notícias de jornal, talvez seja muito restrito, melhor dizendo, né, a um contexto antropológico ou indigenista muito técnico, que é o caso, né, dos povos indígenas isolados, em isolamento, da Amazônia. Eu estou tomando o caso, né, digamos assim, os casos dos povos em isolamento amazônicos como um ponto de partida, porque eu queria aproveitar a publicação de um relatório que acabou de ser que acabou de sair pela Survival International, que é uma organização não governamental que atua em diferentes países, né? É um parceiro muito importante no Brasil, no Peru, no Equador, enfim, nos diversos países da América Latina onde há presença de povos indígenas isolados, mas eles também atuam em outras regiões, por exemplo, na Indonésia, na Ásia, ou seja, eles dão um panorama com esse relatório que vocês podem encontrar. Agora acho que está disponível somente em inglês, mas em breve eles vão publicar traduções em português, em espanhol e em outros idiomas, né, onde eles atuam.
Então, eu sugiro fortemente para quem tem interesse no tema, para entrar na página da Survival e ler o relatório. Aqui eu coloquei o sumário para vocês darem uma olhada sobre os temas, né, abordados nesse estudo, que é bastante amplo, né? Tem um foco, digamos, uma parte consistente, grande, né, dedicada à Amazônia, também com vozes indígenas, né? Eles atuam com várias comunidades do entorno onde tem a presença desses povos em isolamento, e eles buscaram compor o relatório em diálogo com essas pessoas. Então é interessante também poder ler, e no caso tem uma versão no site que é possível escutar esses depoimentos. Então, eu deixo a recomendação para vocês darem uma olhada nesse relatório. Também, uma outra referência que eu gostaria de compartilhar é essa plataforma que é o MAP, que é resultado, né, de uma pesquisa da COIAB, que é uma organização indígena importante, né, que atua nos diferentes países da Amazônia, os 9 países, né, da Amazônia, junto com a OPI, que é também uma organização não governamental, que atua especificamente com povos indígenas em isolamento na Amazônia. Esse mapa, eu acho que é interessante, né, uma ferramenta fundamental, porque é possível ver os territórios, né, onde se encontram os povos indígenas isolados, e as diferentes camadas que vulnerabilizam essas populações e os seus territórios. Então, é possível ver ah, né, e fazendo, né, por camadas, então, os empreendimentos, as invasões, os ataques ao contexto, ao meio ambiente, também ameaças em relação à governança, né, ameaças jurídicas, leis, enfim, iniciativas de mineração, também o assédio, né, de organizações missionárias proselitistas, que é um outro fator que vulnerabiliza essas populações. Então, também deixo essa referência que é bastante importante, vem sendo atualizada periodicamente. Aqui vocês podem ver todo o avanço, digamos, né, das diferentes frentes extrativas, e que se somam, digamos assim, a outros fatores que vulnerabilizam essas populações, né? Bom, isso é um pouco, digamos assim, o contexto da minha fala, e as ferramentas que vocês podem buscar online para se informar sobre o tema. Também tem uma bibliografia bastante interessante, vasta. Depois, se vocês tiverem interesse, eu posso compartilhar com vocês. Bom, dito isso, eu organizei a minha intervenção a partir de um tema que eu acho que pode ser interessante para o debate, que é essa situação um pouco ambivalente do trabalho antropológico com povos isolados, né? E vocês talvez estejam se perguntando assim, mas como se faz um trabalho de campo, como se trabalha, né, com esses povos em isolamento, ou seja, que recusam o contato, que esse é um ponto importante, né? Não são povos perdidos, que desconhecem a existência dos não indígenas, que não sabem, não conhecem o nosso modo de vida, muito pelo contrário, é porque eles conhecem muito bem que eles recusam a, a proximidade ou o contato, ou totalmente, né, a relação com os não indígenas, e às vezes até mesmo com comunidades indígenas do entorno, né? Acho que esse é o primeiro ponto. Não se tratam de povos remanescentes, perdidos, historicamente ah, atrasados, pelo contrário, né? São povos contemporâneos a nós, e a recusa é vista, né, e aí constitucionalmente garantida, como um direito à autodeterminação política, ou seja, não desde do final dos anos 80 no Brasil, depois eu vou abordar isso melhor, é reconhecido o direito desses povos ao não contato, ou seja, né, com a mudança da Constituição, essa política de assimilação
e de contato forçado foi abandonada, né? Bom, então, voltando digamos, essa situação ambivalente, né? Como antropologicamente a gente trabalha com essas populações, sendo que o trabalho de campo é uma etapa central da pesquisa antropológica, né? Quer dizer, as relações, a pesquisa antropológica se baseia em relações, mas como você faz uma pesquisa com povos, com comunidades que recusam a relação, né? Ou talvez formulando de maneira mais dramática, é possível fazer trabalho de campo antropológico com essas populações isoladas, né? Evidentemente, assim, não se trata de dar uma resposta, uma receita definitiva para resolver essa situação, que na verdade é o desafio central para todos e todas que se propõem a trabalhar com esses povos, né? E aí todos e todas quer dizer não somente antropólogas e antropólogos, mas jornalistas, agentes do Estado, ativistas, né? Dentre outras pessoas que também enfrentam a mesma situação, né? Ou seja, embora, claro, as situações, as configurações políticas e sociais, como eu também quero enfatizar aqui, variam muito em cada contexto, né? É, dos povos em isolamento. O que eu quero destacar, de uma forma geral, é que essa ambivalência, digamos assim, digamos, formulada de uma maneira um pouco rápida, né, ela determina as próprias condições do trabalho, ou seja, a recusa, reconhecer e partir dessa recusa e da impossibilidade de contato é o nosso ponto de partida, ou seja, não é uma limitação que a gente tem que superar, ou seja, buscar o contato, até porque isso, do ponto de vista legal, no Brasil é um crime, né? E há muitas pessoas que buscam, né, por diferentes modos, essa superação, mas é tomar essa impossibilidade como o ponto de partida da pesquisa, ou seja, o que é um trabalho antropológico, há muitos modos de trabalhar com essas populações, mas antropologicamente, como se trabalha tomando como ponto de partida a impossibilidade da relação, essa recusa, né? Sendo que a antropologia, como eu falei, parte, né, toma a relação social como seu cerne. Ou seja, a relação com quem, nesse caso? Então, a pergunta mais adequada não é essa de como superar essa condição, mas quais os modos de trabalhar com povos que não querem cultivar relação conosco, né? Ou, de forma um pouco polêmica, a gente pode perguntar: faz sentido uma pesquisa em que o consentimento não é uma opção? Ou ainda, talvez de forma um pouco mais filosófica, como a gente trabalha com povos que rejeitam um futuro comum? Que acho que é outro tema importante quando a gente pensa Amazônia, fala de povos indígenas, é essa outra possibilidade, essas outras formas de imaginação política, de imaginar um futuro. A gente está falando, então, no caso dos povos isolados, ah, de povos que rejeitam a possibilidade de um futuro comum, conjunto com o Ocidente, né? Acho que esse é um ponto, um tema filosófico importante que surge daí. Um caminho que se tornou frequente para apresentar, para tratar, né, a relevância dos modos de vida, dos conhecimentos, das contribuições ecológicas dos povos indígenas e da Amazônia em particular, tem sido abordar a questão do futuro. E eu penso isso a partir do contexto da arte, né, das artes contemporâneas. E aí eu menciono duas exposições que aconteceram recentemente, uma no Centro de Cultura Contemporânea em Barcelona, que foi intitulada Amazônias, o Futuro Ancestral. E no final do ano passado, no começo desse ano, melhor dizendo, também teve uma exposição de arte, né, no Museu do Quai Branly, em Paris, que foi chamada Amazônia, Criações e Futuros Autóctones. Essas duas exposições acho que são interessantes porque colocam justamente no cerne esse tema do futuro, né? Ou seja, os povos indígenas são vistos como aqueles que oferecem outros caminhos para pensar o tempo, formas de lidar, refletir sobre os impasses ecológicos, climáticos
né? Ou seja, sobre a tragédia ecológica do presente. Outros futuros possíveis, né, digamos, é algo fundamental para a gente pensar esse fim do mundo, né? Esse fim ao qual o Ocidente exaurido caminha. Bom, tem o título de uma obra que se tornou uma referência, da Ailton Krenak, né? Ideias para adiar o fim do mundo, ou seja, a questão do fim dos tempos e a possibilidade de pensar um modo de adiar esse fim, de pensar outro futuro, né? Que apresentam os povos amazônicos. Bom, mas na direção oposta, os povos indígenas isolados não nos oferecem outra imagem de futuro comum, já que eles nos rejeitam. Mas ainda assim, talvez, de alguma forma, que é o que eu vou buscar tratar aqui, né? Eles nos ajudam a fertilizar a nossa imaginação política com seu gesto de negativo, ou seja, um futuro sem nós também é uma forma de nos fazer pensar que outros mundos resistem, que o exercício da autonomia é sempre possível, mesmo em situações extremas, como é o caso de muitos desses povos, e que nosso modo de vida, capitalista, estatal, baseado na exploração sem limites de humanos e não humanos, né, não é um destino único e inevitável. Acho que a gente esquece, né? A gente abandonou o hábito de imaginar que outros modos de vida são possíveis, e acho que esses povos, mesmo em condições extremas, nos lembram de que resistir é possível, mesmo nesses casos. E aí, como eu já falei, né, eu quero enfatizar aqui que esses grupos não são remanescentes de povos esquecidos, pessoas abandonadas que não alcançaram ou não foram alcançadas pelo desenvolvimento, em suma, por um modo de vida governado pelo Estado, em proximidade com os não indígenas. A história dos povos em isolamento é a história dos povos que resistem, né? Ou seja, a gente pode dizer, em consonância com a antropologia anarquista, que é uma história contra-estatal. E aí, a evasão cotidiana, como estratégia para escapar ao contato, mostra que rejeitar o modo de vida governado é possível e que os mundos políticos podem se desfazer e se recriar na longa duração, como mostram os arqueólogos, e aí acho que nisso a gente tem uma continuidade, né? Ressoa com o tema, com alguns temas apresentados pelo Rafael, ou se refazer na sucessão das estações, como mostram os antropólogos, né? Ou seja, que é possível recriar e refazer e ter uma fluidez no modo político de existir. Bom, e seguindo esse raciocínio, os territórios desses povos são áreas de refúgio, por isso o título da minha apresentação, onde esses povos resistem e fogem da violência do contato. E de forma correlata, seus modos de vida não são meras adaptações ecológicas, mas expressam esse gesto de recusa, né? Na dispersão, a mobilidade, os modos de cultivo e as organizações sociais são escolhas que favorecem, né, essa dispersão, a evasão e a sobrevivência. E aí eu queria mencionar, não sei se vocês já viram esse filme, Piripicura, que acho que, salvo engano, é de 2019, não, 2000 isso, talvez 18, 19, que trata da história de um povo de duas pessoas, na verdade são três, a terceira vive num outro território, mas é um povo de três pessoas, e esse filme é uma mostra, né, de uma resistência contínua de um povo reduzido a duas pessoas, e cujo território está cercado por um mar de soja e que ainda assim resiste e recusa o contato. Bom, segundo as estimativas, vou passar aqui o slide, estava esquecendo. Bom, aqui, só voltando rapidinho, tem um mapa que está numa publicação feita pelo Instituto Socioambiental em 2019. Talvez esses dados estejam levemente defasados, mas aqui tem uma compilação muito importante e bastante exaustiva dos diferentes povos isolados no Brasil, especificamente, e essas são as áreas, territórios em que eles se encontram. Bom, segundo as estimativas
publicadas no relatório da Survival International que eu mencionei no início da minha fala, a Amazônia brasileira concentra o maior número de registros de grupos indígenas em isolamento atualmente, né, e conta com 124 grupos. Cabe destacar que apenas uma parte deles, cerca de 28, tem a sua existência confirmada, o que significa que o Estado reconhece, nos outros 96 casos, a possibilidade da existência desses povos por confirmar, ou seja, entre o registro, que reconhece uma possível existência, e a sua confirmação efetiva, ou seja, são 124 grupos, mas 28 desses 124 são confirmados. Tem 96 que estão numa situação entre uma coisa e a outra. Isso significa o quê? Que é um longo caminho entre o registro da possibilidade de que exista um povo e a sua confirmação efetiva, ou seja, que tenha um território, que se tenha a reconhecimento, digamos assim, né, do Estado de que esse grupo exista, né? Então, um longo caminho que passa por expedições, trabalho documental, trabalho de campo nos territórios onde foram encontrados esses vestígios, trabalho de campo com as comunidades do entorno, e quando nada disso é suficiente, né? Porque afinal de contas a confirmação da presença de povos indígenas não interessa a muita gente, sobretudo nessas regiões em que eles se encontram com forte presença de atividade agropecuária, de interesses minerais, de obras, né, de infraestrutura, estradas, hidrelétricas, enfim. Quando nada disso é suficiente, é necessário produzir provas mais contundentes, como as imagens. E queria mencionar esse tema, que eu acho que também é outra questão importante, já que as minhas referências aqui para vocês podem constar também, se baseiam na filmografia. Eu mencionei o Piripicura, esse é um outro filme, um pouco mais antigo, que é um clássico, Corumbiara, do Van Santarelli. Vocês podem encontrar ele disponível até no YouTube. Bom, falando sobre as imagens, né? Foi o que aconteceu com o chamado Índio do Buraco, ou Tanaru. Foi conhecido como Índio do Buraco pelo hábito dele de fazer buracos, né? Nesses abrigos que ele construiu, ou Tanaru, que é o nome do rio que banha esse território, né? Essa é uma história digamos, o reconhecimento, a confirmação da existência do Tanaru foi nos anos 90. Tanaru foi o único sobrevivente de um massacre que eliminou todo o seu povo, né? Ele, o chamado, né, índio do buraco ou Tanaru, vivia sozinho e rejeitava qualquer tentativa de aproximação. Devido às pressões de fazendeiros que questionavam a validade dos estudos antropológicos apresentados, que foram vários, os indigenistas que atuavam na região não tiveram outra opção naquele momento senão produzir imagens dele. Em uma época sem os recursos tecnológicos atuais, a inteligência artificial, deepfakes e outras ferramentas, né? Naquele momento as imagens tinham um valor de verdade e operavam como uma prova definitiva, né? Você tinha que ter uma foto, uma imagem de que tinha uma pessoa ali, não bastava cerâmica, uma imagem da maloca, do abrigo que ele construía, ou os buracos mesmo, ou indícios, né, do manejo da floresta, como o Rafael mostrou. Tem uma série de indicadores ecológicos que são provas, né, de que são florestas antropogênicas, ou seja, quando nada disso bastava, as imagens têm um poder muito forte. Aí no filme Corumbiara, a gente vê, numa certa altura, as tentativas fracassadas de aproximação e a violência inerente à captura da imagem sem consentimento. Mas as poucas imagens obtidas, ainda assim, nessas filmagens, puderam garantir a proteção daquele território durante os 30 anos seguintes. E no filme, o diretor Van Sancarelli, né, esses frames que eu apresento aqui, a gente vê que o Van Sancarelli ele, aponta a sua câmera para o interior do refúgio de folhas, onde o índio do buraco permanecia escondido. Ali, nesse momento, a gente pode ver que a câmera era tão ameaçadora quanto uma arma, e o índio do buraco, o Tanaru, responde apontando sua flecha de volta, aqui na segunda imagem.
Esse gesto é inequívoco, né? Ou seja, não se aproxime. A gente vê aqui de forma evidente a recusa a qualquer aproximação. Bom, diante daqueles que relativizam a contemporaneidade do isolamento, como se tratasse de um modo de vida primitivo destinado a ser superado, vemos aqui um exemplo claríssimo de que a recusa permanece viva. Algo que também pode ser observado em armadilhas e bloqueios nos caminhos, mensagens igualmente explícitas, né? Ele deixava também uma espécie de é, eles chamam de straps, né? São essas armadilhas como pedaços pontiagudos, né? Pontas de flecha no caminho. Tanaru, o índio do buraco, né? Também foi conhecido pelo epíteto de o homem mais solitário do mundo, e ele morreu em agosto de 2022, após ter vivido sozinho e rejeitado permanentemente o contato, inclusive com aqueles com quem ele havia aprendido a conviver à distância, já que uma equipe de indigenistas permaneceu durante todos esses anos monitorando seu território para impedir as invasões. Em contraste com esse contexto, eu queria falar um pouco sobre a região onde eu trabalho, né, na Amazônia brasileira, no sul da Amazônia, nessa região próxima ao Acre, Rondônia, né, a região do Médio Rio Purus. Nessa região, eu vou talvez voltar aqui no outro mapa para indicar para vocês, que fica aqui onde é esse ponto 3, esse território aqui é dos Rimerimã. Nessa região, né, está confirmada a presença de 2 povos indígenas em isolamento. Um deles, os Rimerimã, são os vizinhos do Jamamadi, povo com o qual eu trabalho desde 2010. Na verdade, um pouco dando esse contexto, o Jamamadi constitui um conjunto de vários grupos menores que viviam nessa região, né, nessa terra firme. Entre eles, os Rimerimã. Mas esses pequenos grupos acabaram se unindo, ou melhor dizendo, acabaram sendo obrigados a viver juntos devido a diferentes fatores, né, como a demarcação do território, a pressão de missionários, a chegada do Estado, né, com todo o seu aparato burocrático, enfim. Hoje eles se apresentam, digamos, esse coletivo de vários subgrupos, como Jamamadi. E dentre eles, os Rimerimã fazem parte desse coletivo. No entanto, uma parte desses Rimerimã vive com Jamamadi, que tem contato, e a outra recusa o contato. Né? E desde aproximadamente a década de 50, eles romperam definitivamente as relações com seus parentes, né? E atualmente não mantém relações com povos do entorno, indígenas ou não indígenas, né? Desde a década de 50, mais ou menos. Se naquela época a região estava invadida por madeireiros e eram intensas as correrias, como se denominam as expedições de extermínio dos povos indígenas para liberar os seus territórios, hoje, né, atualmente existe uma proteção eficaz dessa terra, que foi demarcada nos anos 2000. E aí, um contexto também, atualmente no Brasil, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, ela tem em cada área em que há confirmada a presença de povos isolados, uma frente etnoambiental de proteção, ou seja, são frentes avançadas da FUNAI, equipes que trabalham especificamente para garantir a proteção, né, monitoramento e a vigilância desses territórios. E são, digamos, os encarregados, né, os agentes do Estado que se ocupam dessa proteção e também de atuar com as comunidades indígenas do entorno. Né? E por isso, por ter essas equipes, né, atuando constantemente, garantindo a proteção desse território, hoje, diferentemente do que foi nos anos 50, esse território está bastante bem protegido e os Rimerimã passaram a frequentar áreas do seu território que antes eles tinham medo de circular, né, por medo de encontrar os invasores, os madeireiros, e a população cresceu. E as estimativas hoje que a gente tem é que são cerca de 200 pessoas. Com isso, né, eu quero também mostrar que as situações dos povos em isolamento são muito diversas. Podem ser desde casos como o do índio do buraco, né, o Tanaru, que era uma única pessoa
único sobrevivente, ou como os Piripicura, que são 3 pessoas, ou como os Rimeirimã, que são mais de 200, né, que vivem num território bastante bem protegido. Isolado ou isolamento é um termo administrativo usado pelo Estado para se referir a um conjunto de povos que rejeitam o contato. E, claro, apesar da sua pertinência, o termo não expressa a pluralidade das experiências históricas desses povos. Então, em virtude disso, dessa diversidade e dessa inconformidade, muitas vezes, né, do termo ser insuficiente a essas condições históricas e políticas, se proliferam diferentes termos e expressões, cada um destacando aspectos distintos do modo de vida desses povos. Então, por exemplo, povos refugiados, né, evoca, por um lado, tanto, né, o sentido dessa categoria do direito internacional, que se refere a pessoas fora do seu local de origem devido a perseguições e violações de seus direitos, ou, por exemplo, se fala de povos desconfiados, segundo um pesquisador indígena, Lucas Manchineri, que ressalta a suspeita e o temor que marcam a relação com o outro, sobretudo os não indígenas, potencialmente um inimigo. Povos resistentes, de acordo com a historiadora Márcia Moura, que se refere à forma de compreender as diferentes estratégias de resistência frente aos não indígenas, mas também se fala de povos autônomos, livres, ocultos, resilientes, enfim, termos que destacam a vida em fuga, né? A recusa em se tornar visíveis, governáveis ou subordinados ao controle e às imposições daqueles que os cercam, ou ainda em isolamento voluntário, que busca qualificar a recusa como um ato de autodeterminação. No entanto, assim como o termo isolado, esses conceitos são, claro, né, são um pouco problemáticos, pois definem uma condição generalizada para povos com histórias distintas de contato e distanciamento. E talvez o melhor nesse caso seja continuar pluralizando os termos como uma forma de ampliar a compreensão da magnitude dessa resistência. Como eu falei, desde o final dos anos 80, especificamente o ano de 1987, o governo brasileiro oficializou a política do não contato, instaurando uma metodologia de campo que assegura o direito dos povos indígenas isolados aos seus territórios sem violar o princípio da sua autodeterminação, ou seja, o direito político de rejeitar o contato e permanecer em isolamento. E essa é uma conquista do processo de redemocratização do Brasil, né, que viveu entre 64 e 85 uma ditadura empresarial militar, e que apenas com a Constituição de 88, a chamada Constituição Cidadã, passa a reconhecer a autodeterminação, os direitos territoriais. E aí eu cito o modo como isso se expressa na Constituição, os usos, costumes e tradições dos povos indígenas, superando assim, né, os antigos paradigmas de integração e assimilação nacional. E aí, a partir da política do não contato, as informações são obtidas, como eu falei para vocês, né, a partir de expedições de monitoramento, pesquisas de caráter etnográfico e relatos de povos indígenas, né, da região ou de vizinhos ribeirinhos. Essa metodologia permite conhecer, monitorar e proteger esses territórios sem que seja necessário estabelecer nenhuma forma de contato. E dessa forma, apenas a partir de vestígios deixados na floresta, equipes de indigenistas e antropólogos podem localizar e monitorar esses povos de maneira indireta, né? Ou seja, a partir de relatos e da análise dessas marcas. E aqui eu tenho um exemplo importante, né? Que é uma cesta que foi nessa imagem da direita, encontrada num acampamento Rimeirimã. Essa cesta foi levada por uma equipe, enfim, há muitos anos atrás, da FUNAI, para a cidade, depois entregue para o Jamamadi, que são essas duas pessoas aqui, né, a Moé e o Daniel, e o André, perdão, com, enfim, dois amigos Jamamadi com quem eu trabalho, que eram um pouco enfim, depositários, né, dessa cesta, e depois essa cesta foi doada e passou a integrar a coleção do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo e teve em exibição nessa exposição que eu mencionei em Paris,
no Museu do Quebranly, e aqui eu pude fazer a viagem com o Achu Rimeriman, que é um sobrevivente de um contato que aconteceu no final dos anos 80 dos Rimeriman, ou seja, a gente tem aqui uma história condensada. Depois eu posso conversar mais com vocês sobre isso e também compartilhar um pouco da história do Achu e da pesquisa que a gente tem feito juntos. Aqui são alguns vestígios em acampamentos Rimeriman, para vocês terem ideia de que tipo de coisa, né, eu estou falando, qual é a materialidade desses vestígios que as equipes de monitoramento, mas também as comunidades indígenas e, portanto, né, nós antropólogos trabalhamos, né, não indo até esses acampamentos, a não ser quando a gente vai com as equipes da FUNAI, que às vezes acontece, mas são esses vestígios materiais que a gente tem acesso. E, claro, também a própria floresta é cheia de vestígios importantes, né? Tiradas de mel, cortes nos galhos, né? Em geral, esses vestígios, como eu estou mencionando para vocês, resultam da manipulação e do uso de espécies vegetais e se expressam nos troncos das árvores, na presença e concentração de plantas no interior de certas áreas da floresta, nos acampamentos temporários, em tudo que está nesses acampamentos, ou ainda nos artefatos encontrados nos caminhos. Os galhos quebrados, as sementes descartadas, as dobras e torções nas folhas das palmeiras para a construção dos abrigos, os utensílios e restos de alimentos, né, também apresentam de forma fragmentada uma história da mobilidade e da territorialidade desses povos. E aí essa atenção ao mundo sensível se expressa no olhar dos mateiros, que são as pessoas, esses guias, que trabalham com as equipes da FUNAI, que trabalham também com a gente, né, com os antropólogos, né, que em geral são moradores da região, muita gente, muitas vezes indígenas e ribeirinhos, e que sempre compõem as equipes de monitoramento e são interlocutores fundamentais quando a gente quer entender um pouco sobre esses povos, né? Assim, os conhecimentos sobre os povos isolados resultam desse diálogo entre os saberes tradicionais dos povos que vivem nessas áreas da Amazônia, como eu falei, ribeirinhos, extrativistas, seringueiros, indígenas, né? Todos aqueles que vivem da e em relação com a floresta, e saberes acadêmicos da antropologia, da ecologia, da botânica, da geografia, da arqueologia, em suma, né? Necessariamente é um conhecimento transversal e interdisciplinar. Essa bricolagem metodológica interdisciplinar tem como objetivo dar conta da riqueza dessas relações entre humanos, plantas e animais, bem como a multiplicidade, essa polifonia multiespécie, ou seja, esses mundos multiespécie, como é o tema do nosso colóquio, né, que compõem os mundos indígenas. E aí, para finalizar, uma última sugestão de leitura para quem se interessa pelo tema, foi publicado recentemente esse livro do Daniel Canguçu, que é o Vestígios da Floresta, Povos Indígenas Refugiados da Amazônia, bom, não sei se vai dar para ver direito aqui, pelo Sesc Edições. Eu acho que não está disponível em PDF, mas caso vocês tenham acesso, possam comprá-la, vale muito a pena porque é uma visão bastante completa e rica, com relatos de diferentes interlocutores que atuam com as equipes da FUNAI, e acho que é um modo também interessante de ver essa bricolagem metodológica, esse modo tão potente, né, de diálogo entre diferentes áreas do conhecimento. Tá? É isso, obrigada. Muitíssimo obrigada, Karen, por esta apresentação também super interessante sobre os povos em isolamento voluntário. Queria agradecer primeiro que tudo ao Rafael, ao Emanuel e à Karen pela generosidade em partilharem as suas investigações mais recentes connosco e também agradecer a todas e todos que estiveram aqui nestas últimas 2 horas e meia. Ahm, e espero ver-vos em breve em outros eventos, quer no Departamento Português da Universidade de Massachusetts Dartmouth, quer nos eventos organizados pelo Projeto ECO, que vocês podem consultar na página do projeto. Muito obrigada a todas e a todos e boa tarde, boa noite, dependendo
do lado do Atlântico em que se encontram. Obrigado, gente. Obrigado. Parabéns, Tchau, gente. obrigado. Tchau, gente. Tchau, tchau, Obrigada. tchau.